Já experimentou o abismo emocional de ser desprezada por alguém que você desejava ao seu lado? Aquela percepção de estar fisicamente presente, mas emocionalmente transparente, de transmitir uma mensagem e encontrar apenas o vazio como resposta, de recordá-lo constantemente enquanto ele aparenta ter apagado sua existência da memória? Contudo, imagine se eu revelasse que esta quietude pode representar a solução que você procura. Não há necessidade de perseguir, suplicar ou se rebaixar. Apenas atuar adequadamente e ele ficará incapaz de remover você de seus pensamentos. Hoje você compreenderá como implementar um conceito estoico elementar, mas extraordinariamente eficaz, capaz de transformar indiferença em fascínio e afastamento em fixação. Esta não constitui uma estratégia manipulativa, mas sabedoria milenar empregada por aqueles que compreendem que a verdadeira força reside no autodomínio. Os pensadores estoicos já proclamavam: ao controlar suas emoções, você se torna irresistível, pois quem não reage, atrai. E quem sabe se posicionar, permanece memorável mesmo na ausência de palavras. Portanto, permaneça até o desfecho, pois o conhecimento que absorverá hoje poderá revolucionar a situação e fazer aquele que a negligenciou rogar por sua companhia. Existe uma aflição silenciosa que permanece oculta quando você é desconsiderada. Uma lesão imperceptível que sangra internamente enquanto você preserva o sorriso externamente. É aquela sensação de vacuidade que se expande a cada notificação ausente dele, a cada período transcorrido sem uma única palavra. Você reconhece profundamente esta angústia, não é? Aquela punhalada no peito quando observa o status online dele aparecer. Seu coração se acelera momentaneamente, repleto de expectativa. Você aguarda 1 minuto, 2... Ele está presente, tão próximo e simultaneamente tão distante, digitando para alguém, respondendo a alguém, exceto que esse alguém não é você. Então o status desaparece, e para você nenhum cumprimento, nenhum emoticon, apenas aquele silêncio ensurdecedor que parece proclamar: você não representa prioridade para mim. Seu dispositivo permanece constantemente próximo. Você examina a tela a cada poucos minutos, como se pudesse, de alguma forma, materializar uma mensagem dele através da intensidade do seu anseio. Porém, a tela continua vazia. Ocasionalmente, você até verifica se o aparelho está funcionando, se há sinal, se existe algum problema técnico que justifique por que ele não a procura. Mas você sabe que não é o celular que apresenta defeito. Durante a noite, deitada no leito, você recorda cada pormenor das últimas conversas, analisa cada termo que pronunciou, cada mensagem que transmitiu. Seria algo que você disse, algo que você fez, ou pior, algo que você é e que ele simplesmente deixou de apreciar? Você consulta as redes sociais e lá está ele curtindo fotografias de outras pessoas, comentando publicações, postando stories de momentos alegres onde você não existe. E cada uma dessas pequenas ações é como uma agulha delicada atravessando o seu coração, recordando que ele possui tempo para o universo inteiro, exceto para você. A verdade mais angustiante se estabelece em seu peito. Enquanto ele ocupa cada milímetro do seu pensamento, você sequer transita pela mente dele. É como se você fosse um espírito invisível aos olhos de quem mais almeja ser observada. Você presencia o celular tocando para outras pessoas, mensagens chegando de amigos, família, trabalho, mas aquela única notificação, a única que verdadeiramente importa, não chega. E mesmo ciente disso, você ainda se ilude quando o celular vibra. Por um segundo, aquela esperança ingênua surge novamente, apenas para falecer logo em seguida, quando constata que não é ele. Nas reuniões familiares, alguém pergunta sobre ele, e você sorri
inventa uma justificativa, afirma que está tudo bem, mas internamente você está clamando, internamente você está implorando para que alguém perceba sua dor, para que alguém compreenda como é devastador ser esquecida por quem você recorda a cada minuto. Às vezes, você pega o telefone para ligar para uma amiga, mas desiste. O que diria? Estou sofrendo porque ele não me envia mensagens. Soa tão diminuto, tão insignificante quando transformado em palavras, mas a sensação é de um abismo crescendo dentro do seu peito. Durante o dia, algo divertido acontece e seu primeiro impulso é relatar para ele. Seu dedo já está preparado para digitar, para compartilhar aquele instante, mas então você se recorda. Ele não respondeu sua última mensagem, nem a anterior, e aquela alegria momentânea murcha, como uma flor sem água. A solidão de amar quem a ignora é distinta de qualquer outra solidão. É estar em uma multidão e sentir-se completamente sozinha. É ter centenas de contatos no celular e só desejar conversar com um, justamente aquele que escolheu não conversar com você. Você verifica a última visualização dele. 20 minutos. Atrás, 1 hora atrás, online agora. E nada para você, absolutamente nada. Cada bom dia não enviado por ele é um pequeno luto que você vivencia. Cada noite, sem um boa noite, é uma rejeição silenciosa que ecoa no vazio do seu quarto. Você se questiona se ele ao menos pensa em você, mesmo que por um segundo antes de adormecer, enquanto você passa horas se revirando no leito, repassando memórias de tempos melhores. Há momentos em que você quase consegue sentir seu telefone vibrando no bolso, como um membro fantasma. É seu cérebro desesperado, criando sensações inexistentes, alimentando uma esperança sem fundamento. O pior é quando você está com outras pessoas, sorrindo e conversando normalmente, e subitamente aquela onda de tristeza a atinge. Ninguém percebe, ninguém vê que internamente você está se afogando em pensamentos sobre ele, e talvez o mais doloroso de tudo, a incerteza. Se ao menos ele declarasse claramente que não quer mais nada com você, talvez fosse mais fácil começar a superar. Mas esse limbo emocional, esse talvez eterno, esse visualizado sem resposta, mantém você presa em um ciclo de esperança e desapontamento que parece não ter fim. Você observa o espelho e não reconhece a mulher que está ali. Onde está aquela pessoa confiante e segura que você costumava ser? Quando foi que você começou a medir seu valor pelo tempo que ele leva para responder sua mensagem? As horas se transformam em dias, os dias em semanas, e cada segundo desse silêncio reforça aquela voz cruel dentro da sua cabeça. Você não é suficiente, você não é interessante, você não é importante. O pior é que no fundo, bem no fundo, você sabe que ele não está ocupado demais. Ninguém é ocupado demais para enviar uma simples mensagem para alguém que realmente importa. A verdade que você tenta evitar é que, neste momento da vida dele, você simplesmente não é prioridade. Essa dor do desprezo, essa ferida da indiferença, eu sei exatamente como ela corrói sua alma por dentro enquanto você tenta manter a compostura por fora. Não existe dor mais silenciosa nem mais profunda do que amar alguém que escolheu a ignorar. Agora que você conhece essa dor, vamos falar sobre aquilo que quase todas nós fazemos quando nos sentimos ignoradas e que, ironicamente, só escava mais fundo o abismo entre você e ele. Você já está ali, com o coração apertado, verificando o celular a cada 5 minutos, e então acontece. Você não aguenta mais e comete o erro que vai afastá-lo ainda mais. Você manda mais uma mensagem. Ei, tudo bem? Só checando se está tudo certo. Parece inocente, não é? Parece cuidado, preocupação, parece amor. Mas para ele soa como desespero, como necessidade, como falta de valor próprio.
Ou talvez você vá além. Por que você não está me respondendo? Fiz algo de errado? E quando essa mensagem permanece sem resposta, o ciclo se intensifica. Surge aquele impulso incontrolável de justificar, de explicar. Olha, se foi pelo que eu disse na terça-feira, eu não quis dizer daquele jeito, você entendeu errado. Você se pega escrevendo parágrafos e mais parágrafos, tentando consertar algo que nem sabe ao certo se está quebrado, revisando a mensagem 10 vezes antes de enviar. Como se as palavras perfeitas pudessem magicamente fazê-lo voltar a te notar. Depois de enviar, vem aquele arrependimento instantâneo, aquela voz que diz: você não deveria ter feito isso. Mas já é tarde demais. Algumas mulheres vão por outro caminho. Tentam provocar ciúmes, postam fotos estratégicas, marcam lugares onde sabem que ele vai ver, criam stories especialmente pensados para atingi-lo e ficam atualizando a tela, para ver se ele visualizou. Outras ainda tentam a abordagem da cobrança. Se você não quer mais nada comigo, pelo menos tenha a decência de falar. Acho que mereço uma explicação, não? Você não pode simplesmente sumir assim depois de tudo que vivemos. Talvez você se reconheça em alguma dessas estratégias. Talvez já tenha tentado todas elas. E você sabe, no fundo, que nenhuma funcionou, porque cada mensagem não respondida é um pequeno espelho onde você vê seu próprio desespero refletido. Cada cobrança ignorada diminui um pouco mais seu valor aos olhos dele e aos seus próprios olhos também. Imagine a cena do outro lado. Ele vê seu nome na tela, uma notificação, 2, 3 mensagens, cada vez mais longas, mais intensas, mais carregadas de emoção. Ele sente o peso das suas expectativas, a pressão da sua necessidade. E o que acontece com os seres humanos quando se sentem pressionados? Eles recuam, se afastam ainda mais. Você manda aquela mensagem de madrugada, depois de horas revirando. Na cama, só preciso saber se ainda significa algo para você. Por favor, me responde. E no dia seguinte, ao acordar e ver que continua sem resposta, a vergonha a consome. Você se sente pequena, vulnerável, exposta, como se tivesse entregue seu coração em uma bandeja apenas para vê-lo ser ignorado. Ele vê suas tentativas de contato e pensa: ela está sempre ali, sempre disponível. E o que é facilmente disponível raramente é valorizado. É a dura verdade que ninguém nos ensina. Talvez você até tente fingir indiferença por um dia ou 2, mas na primeira oportunidade, na menor brecha, lá está você novamente. Oi, vi esse meme e lembrei de você. Como se essa fosse uma abordagem casual, quando na verdade ambos sabem que é apenas mais uma tentativa desesperada de restabelecer contato. Ou então, você manda aquela mensagem aparentemente despretensiosa. Estou passando perto do seu trabalho hoje. Podemos nos encontrar rapidinho, criando coincidências que não enganam ninguém, muito menos ele. E quando ele finalmente responde, com aquele seco tudo bem ou desculpa, ando ocupado, você se agarra a essas migalhas como se fossem um banquete, analisa cada palavra, cada pontuação, buscando significados que não estão ali. Ele respondeu: isso deve significar alguma coisa. Você pensa, sentindo aquela onda de esperança renovada, e o ciclo recomeça. Você tentando manter a conversa viva a todo custo, ele respondendo cada vez menos, cada vez mais tarde, cada vez com menos interesse. Algumas mulheres chegam ao ponto de criar perfis falsos para ver o que ele anda fazendo, com quem anda falando. Outras ligam e desligam só para ver se ele retorna a chamada. Algumas mandam presentes, cartas, fazem declarações públicas que mais parecem súplicas disfarçadas. E aquela ligação que você faz depois de algumas taças de vinho, aquela em que sua voz treme enquanto você tenta soar casual, mas ele consegue ouvir perfeitamente a fragilidade por trás das suas palavras. Ou a clássica: precisamos conversar.
4 palavras que fazem qualquer pessoa querer correr na direção oposta. Tudo isso, cada mensagem, cada ligação, cada tentativa desesperada de chamar a atenção dele, tudo isso está a afastando ainda mais de quem você deseja aproximar. Porque enquanto você está nesses comportamentos, está enviando uma mensagem muito clara. Você é mais importante do que eu mesma. Meu valor depende da sua validação. Estou disposta a abrir mão do meu poder para ter apenas um pouco da sua atenção. E nada, absolutamente nada, é menos atraente do que isso. No fundo, não é sobre ele. É sobre como você se enxerga. É sobre o valor que você atribui a si mesma. É sobre acreditar que precisa conquistar o afeto de alguém que escolheu não lhe dar nem mesmo o básico da consideração humana, uma resposta. Quando você implora por atenção, com palavras ou com ações, você não apenas se diminui aos olhos dele, você se diminui aos seus próprios olhos. E é aí que está o verdadeiro perigo. Porque cada vez que você envia aquela mensagem desesperada, cada vez que você cria uma desculpa para entrar em contato, cada vez que você aceita migalhas de atenção, você está reforçando para si mesma que não merece mais do que isso. É como cavar o próprio buraco emocional, cada vez mais fundo, cada vez mais escuro. E o pior, ele percebe. Ele sente o seu desespero, mesmo que você tente disfarçá-lo com mensagens casuais ou abordagens indiretas. A energia do desespero tem um cheiro próprio e afasta. Então, se você já se viu mandando uma sequência de mensagens sem resposta, ligando repetidamente, criando situações para, coincidentemente, encontrá-lo, ou passando horas analisando o comportamento dele nas redes sociais, saiba que não está sozinha. Todas nós já estivemos lá, mas também saiba que esse é exatamente o comportamento que está garantindo que ele continue a ignorando, que está confirmando para ele que pode tratá-la assim porque você estará sempre ali, esperando qualquer migalha de atenção. Esse ciclo de insistência e rejeição é viciante, e como todo vício, ele parece impossível de quebrar. Parece que a única solução para a dor da ausência dele é mais dele, mesmo que sejam apenas algumas palavras frias em uma tela. Mas existe um outro caminho, uma abordagem completamente diferente que vai não apenas parar de afastá-lo, mas pode fazer com que ele não consiga tirar você da cabeça. E é sobre isso que vamos falar agora. Há mais de 2000 anos, na antiga Grécia, surgiu uma filosofia que hoje pode ser sua maior aliada neste momento de dor, o estoicismo. Não nasceu para resolver problemas amorosos, mas seus princípios têm um poder transformador que poucas abordagens conseguem igualar, principalmente quando se trata de recuperar não apenas a atenção de alguém, mas sua própria dignidade. O estoicismo nos ensina uma verdade fundamental. O único poder real que temos nesta vida é o poder sobre nós mesmos, sobre nossas reações, nossas emoções, nossas escolhas. Pense nisso por um momento. Você não pode controlar se ele vai lhe mandar mensagem, não pode controlar se ele pensa em você, não pode controlar os sentimentos dele, mas pode controlar completamente seus próprios comportamentos, suas próprias decisões, seu próprio silêncio. E é nesse silêncio que reside um poder que você sequer imagina. Os estoicos sabiam que reagir menos é uma forma de afetar mais. Quando você para de reagir ao comportamento de alguém, você cria um vácuo, e a natureza abomina o vácuo. Ele precisa ser preenchido. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, disse algo que poderia perfeitamente se aplicar ao seu caso. O melhor modo de se vingar é não se tornar semelhante ao seu inimigo. Adaptando para relacionamentos, a melhor forma de recuperar seu poder não é implorar atenção, mas sim mostrar que você não precisa dela para viver bem.
Quando alguém a ignora e você continua insistindo, você reforça o comportamento dele. Você mostra que ele pode tratá-la assim, porque você estará sempre ali, esperando. Mas quando você responde ao silêncio dele com o seu próprio silêncio, não por orgulho, não por vingança, mas por respeito próprio, algo interessante começa a acontecer. Epicteto, outro grande estoico, nos ensinou: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Quando ele a ignora e você reage com desespero, você está permitindo que o comportamento dele determine seu valor. Está permitindo que a ausência dele defina sua presença no mundo. Mas quando você escolhe não reagir, quando você aceita a situação sem se deixar definir por ela, você muda a dinâmica completamente. Pense no estoicismo como uma filosofia de tranquilidade digna. Não é frieza, não é indiferença. É a capacidade de sentir profundamente, mas escolher conscientemente como responder ao que sente. Você pode estar se perguntando: como isso vai fazer com que ele pense em mim? Como isso vai mudar alguma coisa? A resposta está em uma verdade psicológica profunda. Os seres humanos valorizam o que percebem que podem perder. Quando você está sempre ali, sempre disponível, sempre reagindo, você se torna previsível. E o previsível raramente captura nossa atenção. É como aquele ruído de fundo que nosso cérebro aprende a filtrar. Está lá, mas não notamos mais. Mas quando algo familiar de repente muda seu padrão, quando alguém que sempre estava disponível de repente não está mais, nosso cérebro dispara alertas. É como quando um ruído constante subitamente para. O silêncio se torna ensurdecedor. Os estoicos entenderam essa dinâmica da mente humana muito antes da psicologia moderna. Sêneca dizia: é difícil manter a moderação no que você acredita ser bom. Quando esse homem a tinha facilmente, ele não precisava moderar seu desejo por você, porque você sempre estava ali. Mas o que acontece quando você não está mais? A ausência com dignidade gera dúvida, e a dúvida gera curiosidade, e a curiosidade gera pensamento. Pensamento constante. Não estou falando de joguinhos emocionais ou manipulações baratas. Estou falando de uma verdadeira mudança na sua forma de encarar a situação. Uma mudança baseada não no que você quer dele, mas no que você merece para si mesma. O estoicismo nos ensina a desapegar, não porque não nos importamos, mas precisamente porque nos importamos demais, com nossa dignidade, com nossa paz interior, com nosso crescimento pessoal. Marco Aurélio também disse: concentre-se no que está sob seu controle e você não sentirá frustração. O que está sob seu controle agora? Sua reação, sua decisão de não mais permitir que alguém que escolheu ignorá-la tenha poder sobre suas emoções, suas ações, seu dia a dia. Quando você aplica princípios estoicos ao ser ignorada, você está essencialmente dizendo: eu reconheço esta dor, eu a sinto profundamente, mas não permitirei que ela me controle ou defina minhas ações. Isso não é sobre negar seus sentimentos. O verdadeiro estoico não é aquele que não sente, mas aquele que sente e escolhe uma resposta consciente ao que sente. Você ainda vai sentir a falta dele, ainda vai desejar que ele a procure, mas não vai agir baseada nesses sentimentos. Vai agir baseada no seu valor próprio. Epicteto nos ensinou também: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. Quando você muda sua opinião sobre ser ignorada, de isso significa que não sou suficiente. Para isso significa que preciso recuperar meu poder. Você transforma completamente sua experiência. A virada estoica acontece quando você percebe que o verdadeiro poder nunca esteve na capacidade de fazer com que ele responda às suas mensagens. O verdadeiro poder está na sua capacidade de não precisar que ele responda para se sentir completa.
Os estoicos tinham um exercício chamado premeditação dos males, onde imaginavam o pior cenário possível para estarem preparados para ele. No seu caso, o pior já aconteceu. Ele a ignorou e você sobreviveu. Você ainda está aqui, respirando, vivendo. Isso não é pouco, é prova da sua força. Agora, imagine aplicar esse princípio estoico de autocontrole e dignidade silenciosa ao seu relacionamento. Imagine a força que vem não de perseguir, mas de recuar, não de implorar, mas de aceitar, não de reagir, mas de responder conscientemente. O que acontece quando você para de correr atrás de alguém que escolheu ignorá-la? Um espaço se abre. E nesse espaço, duas coisas incríveis podem acontecer. Primeiro, você recupera seu poder pessoal, sua capacidade de determinar seu próprio valor independente da validação de outra pessoa. Segundo, você cria aquele vácuo que a natureza e a mente humana abomina. Aquele silêncio que faz com que as pessoas comecem a se perguntar, a duvidar, a recordar, a imaginar. Sêneca disse: dizemos que não temos tempo para filosofia, mas temos tempo para tudo mais. Mas da mesma forma, talvez ele diga que não tem tempo para lhe responder. Mas quando você recua, ele terá tempo para pensar em você. A ironia do estoicismo aplicado aos relacionamentos é que, ao desapegar do resultado, ao focar apenas no que você pode controlar, sua resposta digna, você frequentemente acaba criando o resultado que desejava inicialmente. Não porque o buscou, mas porque se tornou alguém diferente no processo. E é isso que vamos aprender agora. Como aplicar essa filosofia milenar passo a passo para não apenas recuperar sua dignidade, mas fazer com que ele não consiga tirar você dos pensamentos dele. Agora vamos ao que realmente importa: o plano de ação, a estratégia prática passo a passo que vai transformar você de aquela que espera por mensagens em aquela que não sai da cabeça dele. Uma abordagem baseada nos princípios estoicos que acabamos de explorar, mas traduzida em ações concretas que você pode começar a implementar hoje mesmo. O silêncio estratégico. A primeira e mais poderosa ferramenta é o silêncio completo. Não um silêncio raivoso ou ressentido, mas um silêncio digno e consciente. A partir de agora, você vai parar de enviar mensagens completamente, sem exceções. Não haverá mais só checando como você está. Não haverá mais vi isso e lembrei de você. Não haverá mais desculpas para iniciar contato. Este não é um joguinho para fazê-lo sentir sua falta. É uma decisão baseada no seu valor próprio. Você está escolhendo não mais oferecer sua energia e atenção a alguém que decidiu não valorizá-las. O silêncio estratégico não é apenas a ausência de mensagens, é a presença da sua dignidade. E algo fascinante acontece quando você escolhe o silêncio. Você cria um espaço vazio, onde antes havia suas tentativas de contato. E lembre-se, a natureza abomina o vácuo. Enquanto você mantém esse silêncio, algo começa a acontecer na mente dele. Primeiro, ele pode nem notar, afinal, ele já estava ignorando você. Mas depois de alguns dias, uma pequena faísca de curiosidade surge. Ela parou de mandar mensagem. É apenas um pensamento passageiro. Ele segue com seu dia. Mas então, em um momento aleatório, talvez quando ele esteja sozinho à noite, ou em um momento de tédio, aquele pensamento volta. É estranho, ela sempre mandava mensagem. E assim começa o processo. A semente da curiosidade foi plantada. A ausência estratégica. A segunda parte da estratégia é complementar ao silêncio. A ausência física e digital. Se vocês frequentam os mesmos lugares, é hora de mudar sua rotina. Não para evitá-lo, mas para viver sua vida em seus próprios termos. Nas redes sociais, a estratégia é sutil. Você não vai sumir completamente.
Isso pareceria uma reação ao comportamento dele. Em vez disso, você vai mudar o padrão da sua presença. Se antes você postava stories diariamente, agora vai reduzir a frequência. Se antes você estava sempre online, agora vai acessar menos. Não é sobre desaparecer, é sobre criar um padrão menos previsível. E quando você postar algo que seja genuinamente sobre sua vida, não indiretas para ele ou posts direcionados para provocar ciúmes. A verdadeira ausência estratégica não precisa de teatralidade. O que acontece durante essa ausência? A mente dele, acostumada com sua presença constante, mesmo que ele a ignorasse, começa a notar o vazio. E é neste espaço vazio ele começará subconscientemente a buscar sua presença. Possivelmente, iniciará verificações mais constantes do seu perfil digital. Demonstrará maior interesse quando seu nome surgir em diálogos. Questionará internamente sua localização e atividades pelo fato de não mais receber tentativas de comunicação de sua parte. A ausência deliberada forma uma lacuna que sua mente buscará completar com reflexões a seu respeito. O desenvolvimento pessoal visível, porém silencioso. Enquanto preserva o silêncio e o distanciamento estratégico, você implementa o terceiro e mais impactante componente, o crescimento pessoal. Não nos referimos apenas a modificações estéticas, embora cuidar da aparência faça parte do processo. Falamos de um comprometimento autêntico com seu desenvolvimento em todas as dimensões da existência. Inicie uma nova modalidade esportiva que sempre desejou experimentar. Inscreva-se naquele programa educacional que continuava postergando. Amplie seus conhecimentos através da leitura. Pratique meditação. Desenvolva novas amizades. Fortaleça as conexões existentes. Explore passatempos inéditos. Estabeleça metas profissionais renovadas. Esta não representa uma mudança direcionada a ele, mas sim para você. Porém, o efeito secundário é extraordinário. Quando informações sobre sua vida o alcançarem, e certamente chegarão, ele observará uma mulher florescendo em sua ausência. Uma mulher que, em vez de definhar com a falta de sua atenção, está desabrochando. Isto cria um contraste cognitivo poderoso em sua mente. A imagem que possuía de você, possivelmente como alguém que estaria constantemente disponível, sempre aguardando, é confrontada com esta nova realidade de uma mulher que está progredindo e prosperando. Este contraste gera pensamentos recorrentes. Como ela conseguiu avançar tão facilmente? O que se modificou? Existe outra pessoa? O desenvolvimento pessoal visível, mas silencioso, sem ostentação ou exibicionismo, cria uma aura de mistério irresistível para a mente humana. A resposta calculada, quando ele entrar em contato e, eventualmente, isso ocorre com maior frequência do que imagina, ele estabelecerá comunicação. Talvez seja uma mensagem despretensiosa, um "Oi, tudo bem?", como se nada tivesse acontecido. Talvez seja um comentário em uma foto sua, talvez até um pedido de desculpas. Aqui entra a quarta parte da estratégia, a resposta medida. Você não o ignorará completamente. Isso seria simplesmente inverter o jogo e não transformá-lo. Em vez disso, responderá de uma forma que mantém sua dignidade e o novo equilíbrio de poder. Sua resposta será cordial, mas não entusiasmada. Breve, mas não rude. Demorada, mas não calculadamente atrasada. Sem questionamentos ou ganchos para prosseguir a conversa. Por exemplo, se ele enviar "Oi, tudo bem?", "Sumiu", você pode responder horas depois. "Oi, tudo excelente, obrigada. Andei envolvida com alguns projetos novos." Esta resposta é educada, não demonstra ressentimento, mas também não oferece abertura para que a conversa continue naturalmente. Se ele quiser prosseguir, terá que fazer um esforço.
E se fizer esse esforço, se perguntar sobre esses projetos novos, você responde novamente na mesma energia, amigável, breve, sem perguntas de retorno. O que esta resposta medida realiza é mostrar a ele que você está bem, que sua vida seguiu adiante e que, mais importante, seu bem-estar não depende mais de sua atenção. Isso gera um paradoxo fascinante na mente masculina. Quanto menos você parece precisar dele, mais ele sente necessidade de reconquistar seu interesse. Os gatilhos de curiosidade. Enquanto mantém o silêncio, a ausência e o desenvolvimento pessoal, você também criará o que denomino gatilhos de curiosidade. Pequenas migalhas de informação sobre sua vida que o alcançam de forma indireta. Isso pode ocorrer naturalmente através de amigos em comum, redes sociais ou coincidências genuínas. Você não forçará esses momentos, mas estará preparada para utilizá-los quando acontecerem. Se encontrá-lo por acaso, será cordial, mas não prolongará a conversa. Deixará no ar aquela sensação de há mais acontecendo na vida dela do que estou vendo. Se um amigo em comum perguntar como você está, responderá com genuíno entusiasmo sobre as novidades em sua vida, sabendo que essa informação provavelmente chegará até ele. Esses gatilhos de curiosidade são poderosos porque funcionam no subconsciente. Ele não percebe que está cada vez mais intrigado, cada vez mais curioso, cada vez mais pensando sobre você. É como aquela música que toca apenas um trecho e para. Seu cérebro continua cantando o resto automaticamente. Você está oferecendo a ele apenas fragmentos da sua vida, e a mente dele trabalhará incansavelmente para completar o quadro. A reconstrução da sua imagem. Conforme você implementa todas essas estratégias, algo notável começa a acontecer. A imagem que ele tem de você na mente dele começa a se transformar. Onde antes havia uma mulher que talvez parecesse um pouco dependente emocionalmente, agora existe uma mulher misteriosa, independente e em crescimento. Esta transformação, na percepção dele, é fundamental, porque as pessoas não se apaixonam por outras pessoas. Elas se apaixonam pela imagem que tem dessas pessoas em suas mentes. E essa nova imagem que você está criando na mente dele, da mulher que floresce na ausência dele, que não depende da validação dele, que tem uma vida rica e interessante por conta própria, essa imagem é magnética. É como se antes ele tivesse uma foto sua em preto e branco e agora está vendo um filme colorido, dinâmico e intrigante. O efeito da escassez. Durante todo esse processo, você estará criando o que os psicólogos chamam de efeito da escassez. Os seres humanos valorizam mais o que percebem como escasso ou difícil de obter. Quando você estava sempre disponível, sempre tentando contato, sempre pronta para responder, você era um recurso abundante na vida dele. E o que é abundante raramente é valorizado. Agora, com sua atenção e energia tornando-se escassas para ele, o valor percebido aumenta exponencialmente. É como aquele restaurante que de repente fica difícil de conseguir uma reserva. Imediatamente parece mais desejável, mesmo que a comida seja exatamente a mesma. Enquanto você implementa essa estratégia, algo interessante começa a acontecer. Ele começa a fazer coisas que nunca fez antes, tudo na tentativa de recuperar sua atenção. Talvez comece a visualizar seus stories assim que você posta. Talvez comece a curtir suas fotos antigas, um claro sinal de que está vasculhando seu perfil. Talvez envie mensagens cada vez mais elaboradas, tentando iniciar conversas mais profundas. Talvez até comece a aparecer em lugares onde sabe que você estará, invertendo completamente a dinâmica anterior. Todo esse comportamento tem uma única raiz. Sua nova estratégia criou um espaço na mente dele que só você pode preencher.
E quanto mais você mantém esse espaço aberto, sem correr para preenchê-lo, mais ele se sente compelido a buscar sua atenção. Esta estratégia não é sobre manipulação ou jogos emocionais, é sobre recuperar seu poder pessoal e, como consequência, natural, fazer com que ele perceba o que perdeu quando escolheu te ignorar. É um processo de transformação genuína, de dentro para fora, que traz resultados que nenhuma quantidade de mensagens ou súplicas jamais conseguiria. Até agora, a narrativa do seu relacionamento tinha um roteiro previsível. Ele te ignorava. Você insistia. Ele sumia. Você procurava. Ele demorava a responder. Você aguardava ansiosamente. Ele te tratava como opção. Você o tratava como prioridade. Mas agora algo extraordinário está acontecendo. Você está reescrevendo sua própria história. E nessa nova versão, você assume um papel completamente diferente. Você não é mais a mulher que espera. Você é a mulher que avança. Você não é mais a que implora por atenção. Você é a que atrai atenção naturalmente, sem esforço, simplesmente por seu valor próprio. Você não é mais a que teme ser esquecida. Você é a que se torna inesquecível. Esta transformação não acontece da noite para o dia. É um processo, um caminho, uma jornada interior que se manifesta em seu comportamento exterior. E conforme você avança nessa jornada, sua presença na vida dele, mesmo quando fisicamente ausente, se torna cada vez mais poderosa. Pensem como as grandes histórias são construídas. Os personagens mais marcantes não são aqueles que estão constantemente em cena, implorando para serem notados. São aqueles que aparecem em momentos estratégicos, dizem apenas o necessário e saem, deixando um rastro de mistério e significado. Isso é o que você está se tornando agora. Uma presença que mesmo na ausência ocupa espaço. Um silêncio que fala mais alto que 1000 palavras desesperadas. Quando você está implementando todas as estratégias que aprendeu, o silêncio digno, a ausência estratégica, o desenvolvimento pessoal, a resposta medida, você está essencialmente dizendo ao universo: eu mereço mais do que migalhas de atenção. Eu mereço respeito, consideração e um amor que não me faça questionar meu valor. E o universo responde, às vezes através dele, que começa a sentir sua falta de formas que nunca imaginou. Outras vezes, através de novas oportunidades, novos relacionamentos, novas descobertas sobre si mesma. Pense em como sua energia interna está mudando. Antes, seus pensamentos eram dominados por questões como: por que ele não me responde? O que posso fazer para chamar a atenção dele? Será que ele está com outra pessoa? Como posso fazê-lo gostar de mim novamente? Agora seus pensamentos estão se transformando. O que posso fazer hoje para me aproximar dos meus objetivos? Como posso cultivar mais paz e alegria na minha vida? Quais relacionamentos realmente me valorizam e merecem minha energia? Que novos sonhos posso perseguir que antes pareciam impossíveis? Esta mudança interna cria uma aura ao seu redor, uma energia que as pessoas sentem mesmo sem entender completamente. É como se algo em você tivesse desabrochado. Algo magnético, confiante, sereno, e ele vai sentir isso. Talvez não consiga nomear, talvez não entenda completamente o que mudou, mas vai sentir a diferença. O que você está construindo agora é uma nova identidade, não uma máscara, não um personagem, mas uma versão mais autêntica e poderosa de você mesma. A mulher que você está se tornando não espera que ele volte para ser feliz. Ela está criando sua felicidade agora, independente dele. E, ironicamente, é exatamente essa independência emocional que a torna magnética aos olhos dele. Imagine, só a cena.
Enquanto você está ocupada vivendo sua vida, desenvolvendo seus talentos, cultivando relacionamentos significativos, cuidando do seu bem-estar físico e emocional, ele está cada vez mais intrigado com essa nova versão de você. Talvez esteja verificando suas redes sociais várias vezes ao dia, buscando pistas sobre sua vida. Talvez esteja perguntando a amigos em comum sobre você. Talvez esteja até mesmo criando cenários em sua mente sobre com quem você poderia estar, o que poderia estar fazendo. E o mais fascinante, quanto menos você se importa com esses pensamentos dele, mais poder eles têm sobre ele. Isso acontece porque você inverteu completamente a dinâmica. Antes, era você quem estava constantemente pensando nele enquanto ele seguia sua vida normalmente. Agora é ele quem não consegue parar de pensar em você enquanto você avança. Em sua jornada pessoal, você não está mais perseguindo, está atraindo, não está mais implorando, está inspirando, não está mais esperando, está acontecendo. Esta nova posição na história de vocês dois traz uma liberdade indescritível. É como finalmente soltar um peso que você nem sabia que carregava. É respirar profundamente depois de meses sufocando suas próprias necessidades e desejos. Você começa a perceber que sua felicidade nunca esteve nas mãos dele, sempre esteve ao seu alcance. E agora que você está tomando as rédeas da sua vida emocional, algo mágico acontece. Você se torna suficiente para si mesma. Isso não significa que você não deseja mais relacionamentos ou conexão. Significa que você não mais busca nos outros aquilo que só pode encontrar dentro de si. Validação, segurança, certeza de seu valor. E à medida que essa certeza interior cresce, seu comportamento exterior reflete essa nova confiança. Você caminha diferente, fala diferente, interage diferente. Não é algo forçado ou artificial, é o resultado natural de uma transformação interna genuína. Quando você ocasionalmente se encontra com ele, ou mesmo que troquem mensagens breves, ele percebe essa mudança, sente essa diferença, e isso o intriga profundamente. O que aconteceu com ela? Ele se pergunta. Por que ela parece tão diferente? O que ele não percebe é que você não está diferente. Você está mais você do que nunca. Você apenas removeu as camadas de necessidade, dependência e medo que obscureciam sua verdadeira essência. É como se antes você estivesse atuando em um papel secundário na história da sua própria vida, com ele como protagonista. Agora, você assumiu o papel principal e, ironicamente, isso o faz querer entrar em cena novamente, desta vez nos seus termos. Nos momentos em que você sentir a tentação de voltar aos velhos padrões, mandar aquela mensagem, verificar obsessivamente se ele visualizou seu story, criar situações para encontrá-lo por acaso. Lembre-se do novo papel que você está construindo para si mesma. Lembre-se de como é libertador não depender da resposta dele para definir seu valor. Lembre-se de como é poderoso saber que, independente do que ele faça ou não faça, você estará bem. Lembre-se de que você não está aplicando essas estratégias para manipulá-lo, mas para recuperar sua dignidade e poder pessoal. E talvez o mais importante, lembre-se de que esta jornada não é realmente sobre ele, é sobre você, sobre redescobrir sua força, seu valor, sua capacidade de estar bem consigo mesma. Se ele voltar, e muitos voltam, atraídos por essa nova energia, será nos seus termos, não como alguém que te faz um favor ao te dar atenção, mas como alguém que reconhece seu valor e está disposto a demonstrar isso consistentemente. E se ele não voltar, você descobrirá que já não precisa tanto assim dele, que sua felicidade não depende de uma pessoa que escolheu te ignorar, que existem infinitas possibilidades esperando por você além dessa história. Este novo papel que você assume não é temporário.
Não é uma estratégia que você abandona assim que consegue a atenção dele novamente. É uma nova forma de existir no mundo, com mais dignidade, mais autoconfiança, mais paz interior. É a diferença entre uma menina que implora por amor e uma mulher que sabe seu valor e só aceita ser tratada de acordo com ele. Ao longo desta transformação, você vai notar mudanças sutis, mais profundas, na forma como ele e outras pessoas respondem a você. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Relacionamentos que pareciam unilaterais começam a se equilibrar. Oportunidades que pareciam distantes começam a se materializar. Não porque você está fazendo algo para impressionar os outros, mas porque você finalmente está honrando a si mesma e o mundo responde a essa energia. Você não é mais a nota de rodapé na história de alguém. Você é a protagonista da sua própria jornada épica, uma jornada de autodescoberta, crescimento e poder pessoal. E ao assumir esse novo papel, o de uma mulher que conhece seu valor e vive de acordo com ele, você se torna não apenas inesquecível para ele, mas irreplaçível, insubstituível. Porque não existe ninguém como você quando você está completamente alinhada com sua verdadeira essência. Não existe substituta para uma mulher que encontrou sua força interior. Esta é a verdadeira magia da transformação que você está vivendo. Não é apenas sobre fazer com que ele pense em você, embora isso certamente aconteça. É sobre você finalmente ver seu próprio brilho, seu próprio valor, sua própria luz. E quando você realmente se vê dessa forma, torna-se impossível para os outros não verem também. Tudo o que você aprendeu até aqui está prestes a ganhar vida. A dor de ser ignorada que você sentiu tão profundamente, o erro de perseguir que você possivelmente cometeu, a sabedoria estoica que agora ilumina seu caminho, a estratégia prática que vai fazer com que ele não consiga tirar você da cabeça, o novo papel que você está assumindo nessa história. Agora é o momento de transformar conhecimento em ação, de transformar palavras em uma nova realidade. Enquanto absorve essas ideias, você provavelmente sente uma mistura de emoções pulsando dentro de você. Talvez uma faísca de esperança comece a brilhar onde antes só havia desespero. Talvez uma pontada de arrependimento por todas aquelas mensagens que você enviou, por todas as vezes que diminuiu seu valor na tentativa de ser notada. Talvez até uma certa relutância. Afinal, mudar padrões profundamente enraizados nunca é fácil. Permita-se sentir tudo isso sem julgamento. Cada emoção tem seu propósito. A esperança te impulsiona adiante, o arrependimento te ensina, a relutância te mostra exatamente onde precisamos crescer. O que você não pode permitir é que qualquer uma dessas emoções a paralise, que a impeça de dar o passo decisivo em direção à sua transformação. Imagine por um momento você daqui a alguns meses, depois de aplicar conscientemente cada princípio que aprendeu aqui. Você acorda pela manhã e a primeira coisa que sente não é aquela ansiedade de verificar se ele respondeu. Não é aquela dor de constatar mais uma vez que seu nome não aparece entre as notificações. Em vez disso, você desperta com um senso de paz, de presença, de possibilidades que se abrem à sua frente como um leque de oportunidades. Seu telefone ainda está ali, as redes sociais continuam existindo, ele continua vivendo sua vida, mas algo fundamental mudou. O poder que tudo isso tinha sobre você. Você não depende mais da validação dele para se sentir digna. Não espera mais por migalhas de atenção, como quem morre de sede no deserto. Não diminui mais sua luz para tentar caber no espaço limitado que ele oferecia. Esta nova mulher que você está se tornando é magnética, não porque está constantemente tentando atrair atenção,
mas precisamente porque não precisa mais dela para brilhar. E é essa mulher que ele não conseguirá tirar da cabeça. Pense nisso. Quando alguém nos ignora e continuamos correndo atrás, estamos essencialmente dizendo: seu comportamento está funcionando. Continue me tratando assim. Mas quando respondemos com silêncio digno e crescimento pessoal, criamos um paradoxo irresistível na mente dessa pessoa. De repente, aquela que estava sempre disponível não está mais. Aquela que respondia imediatamente agora leva horas ou dias, se é que responde. Aquela que aceitava migalhas agora parece estar servindo um banquete para si mesma. E poucos mistérios são tão intrigantes para o ser humano quanto essa transformação inesperada. Você pode até imaginar a confusão dele, os pensamentos que começam a surgir quando ele percebe que você não está mais orbitando ao redor dele como um planeta em torno do Sol. O que aconteceu com ela? Por que ela parou de me procurar? Será que conheceu outra pessoa? Por que me sinto tão estranho? Com esse silêncio dela. E então o mais poderoso de todos. Será que a perdi? É nesse momento que ele começa a lembrar das qualidades suas, que antes tomava como garantidas. O seu sorriso, sua risada, a forma como você o olhava, como se ele fosse o homem mais interessante do mundo. Todas aquelas pequenas coisas que faziam você ser você. Mas lembre-se, esta transformação não é sobre ele, não é um truque para manipulá-lo ou fazê-lo voltar rastejando. É sobre você reclamar seu poder, recuperar sua dignidade, redescobrir a mulher incrível que você sempre foi antes que a dor do desprezo a fizesse esquecer. Isso não significa que você não o queira de volta. Significa que você o quer nos seus termos de respeito mútuo, valorização genuína e amor que edifica em vez de diminuir. E aqui está a verdade mais profunda. Se essa transformação resultar no retorno dele, maravilha. Você terá criado espaço para um relacionamento muito mais saudável e equilibrado. Mas se não resultar, você ainda terá ganho o mais importante, a si mesma. Porque ao aplicar esses princípios estoicos, ao assumir seu poder pessoal, ao escolher a dignidade do silêncio sobre a humilhação da perseguição, você está essencialmente dizendo ao universo: eu mereço mais, eu sou mais, e não aceitarei menos do que mereço nunca mais. Esta não é uma postura de orgulho ou arrogância, é uma postura de amor próprio profundo, de autoconhecimento, de honra pessoal. Então, o que fazer exatamente a partir de agora? Como traduzir esse conhecimento em ação concreta? Aqui estão seus próximos passos. Primeiro, faça um compromisso consigo mesma. Um compromisso solene, inquebrável. Escreva se precisar ou diga em voz alta enquanto olha nos próprios olhos através do espelho: eu me comprometo a honrar meu valor, a não mais perseguir quem escolhe me ignorar, a cultivar minha paz interior e poder pessoal acima de qualquer validação externa. Segundo, identifique seu padrão habitual de comportamento quando se sente ignorada ou rejeitada. É enviar múltiplas mensagens? É verificar obsessivamente o status online? É criar desculpas para entrar em contato? Seja brutalmente honesta consigo mesma. Não podemos mudar o que não reconhecemos. Terceiro, crie um plano de ação para seu desenvolvimento pessoal. Não apenas uma vaga intenção de ser melhor, mas passos concretos. Que curso você vai fazer? Que habilidade vai desenvolver? Que livro vai ler? Que atividade física vai iniciar? Que amizades vai fortalecer? Quanto mais específico, melhor. Quarto, prepare-se para os momentos de fraqueza. Eles virão, é garantido. Haverá noites em que a solidão parecerá insuportável. Momentos em que você ficará a um clique de enviar aquela mensagem. Tenha um plano para esses momentos. Talvez seja ligar para uma amiga, talvez seja abrir um livro específico, talvez seja sair para uma caminhada.
O importante é ter alternativas concretas para o comportamento que você está decidida a mudar. E quinto, talvez o mais importante, comece imediatamente. Não amanhã, não depois de só mais uma mensagem. Agora, este momento é o único sobre o qual você tem total controle. Se você tem uma mensagem não enviada no rascunho, delete-a. Se você estava prestes a checar o perfil dele pela 10ª vez hoje, feche o aplicativo. Se você estava criando mentalmente uma desculpa para coincidentemente encontrá-lo, deixe-a ir. Em vez disso, faça algo por você. Algo que nutra sua alma, que alimente seu espírito, que honre a mulher extraordinária que você é. Talvez você esteja pensando, mas e se não funcionar? E se ele simplesmente seguir em frente e me esquecer completamente? Esta é uma preocupação, compreensível, mas pense bem. Se ele é capaz de te esquecer completamente só porque você parou de implorar por atenção, então ele já estava te esquecendo mesmo quando você estava presente. E nesse caso, não era realmente amor ou conexão genuína, era apenas a conveniência de ter alguém sempre disponível. Você merece mais do que ser a opção conveniente de alguém. Além disso, há algo profundamente verdadeiro sobre a psicologia humana. Valorizamos o que tememos perder. Quando você era constantemente disponível, não havia nada a temer perder. Sua atenção, seu afeto, sua presença eram dados como garantidos. Mas quando você recua, não por jogos emocionais, mas por respeito próprio, você cria espaço para que o medo da perda desperte sentimentos que talvez estivessem adormecidos. Pense nos grandes amores da literatura e do cinema, nas histórias que nos emocionam profundamente. Raramente são sobre alguém que está sempre disponível, sempre implorando por atenção. São pessoas que provocam uma tempestade emocional uma na outra, precisamente porque algo naquele relacionamento parece estar além do controle, além do garantido. Essa qualidade magnética que você está desenvolvendo agora, não através de manipulação ou jogos, mas através da autenticidade profunda de uma mulher que sabe seu valor, você está se tornando aquela que ele pensa antes de dormir, aquela cujo nome ele procura entre as notificações, aquela cuja ausência ele sente como um espaço vazio que nada mais parece preencher. Mas, novamente, isso não é sobre ele, é sobre você. Sobre a mulher que você está se tornando no processo. Uma mulher que não espera que alguém volte para ser feliz, mas que constrói sua felicidade independentemente. Uma mulher que não permite que o silêncio de outra pessoa diminua seu brilho. Uma mulher que sabe que sua paz interior é mais valiosa que qualquer validação externa. Esta jornada não será linear. Haverá dias em que você se sentirá poderosa, confiante e inabalável. E haverá dias em que a velha dor voltará, tentando convencê-la de que talvez, só talvez, mais uma mensagem resolva tudo. Nesses momentos difíceis, lembre-se, cada vez que você resiste ao impulso de perseguir, você está fortalecendo um novo padrão neural. Está literalmente reconstruindo seu cérebro para responder de forma diferente à rejeição. Está criando novos caminhos de dignidade e poder, onde antes havia apenas desespero e necessidade. É como aprender a tocar um instrumento ou dominar um novo idioma. No início, cada movimento é consciente, talvez até desconfortável, mas com a prática consistente, torna-se natural, fluido, parte de quem você é. Então um dia você perceberá que passou horas sem pensar nele, que acordou e sua primeira preocupação não foi verificar se ele respondeu, que está genuinamente entusiasmada com os novos rumos da sua vida, independente dele fazer ou não parte dela. Nesse dia, você saberá que a transformação está completa,
que você reclamou não apenas seu poder no relacionamento, mas seu poder como mulher, como ser humano digno de amor, respeito e consideração. É aí que a verdadeira magia acontece, porque uma mulher nesse estado de poder pessoal e paz interior é irresistível, não apenas para ele, mas para o mundo. Oportunidades começam a surgir. Relacionamentos mais saudáveis florescem. Sonhos que pareciam impossíveis começam a se materializar. Não porque você está fazendo algo para que aconteçam, mas porque finalmente removeu os bloqueios que a impediam de recebê-los, principalmente a crença de que seu valor depende da validação de outra pessoa. Veja bem, quando ele te ignorou, ele não estava definindo seu valor. Ele estava apenas mostrando suas próprias limitações, sua incapacidade de reconhecer e honrar a mulher extraordinária à sua frente. Agora é o momento de você mostrar a si mesma e, consequentemente, a ele e ao mundo exatamente quem você é quando não está diminuindo seu brilho para caber nas expectativas limitadas de outra pessoa. A mulher que se recusa a implorar por migalhas de atenção. A mulher que sabe que seu silêncio é mais poderoso que 1000 palavras desesperadas. A mulher que escolhe crescer em vez de perseguir. A mulher que transforma a dor da rejeição na força da autoconfiança. Esta mulher, esta versão mais autêntica e poderosa de você, é quem ele verá em seus sonhos, quem ele procurará nos rostos da multidão, quem ele lembrará em momentos aleatórios do dia, sem saber exatamente por quê. Não porque você está fazendo algo para provocar esses pensamentos, mas precisamente porque você parou de tentar. Porque você encontrou algo muito mais valioso do que a atenção dele, sua própria integridade, e agora, com tudo o que você aprendeu, com a clareza que adquiriu, com o compromisso que está prestes a fazer consigo mesma, sua verdadeira transformação começa. Não é o fim de uma jornada, é o início de uma nova forma de ser, de amar, de existir no mundo. Uma forma que honra quem você é, que celebra seu valor inerente, que nunca mais permite que o silêncio de outra pessoa seja mais alto que sua própria voz interior. Sua nova história está sendo escrita agora. E desta vez, você é a autora. Então, respire fundo, sinta seu poder e dê o primeiro passo. Aquela mulher que ele ignorou, ela não existe mais. Em seu lugar, surge uma presença luminosa que não precisa implorar por atenção, porque sua própria luz é impossível de ignorar. Ele te ignorou uma vez. Agora é você quem escolhe a dignidade do silêncio estoico. E nesse silêncio, paradoxalmente, você se tornará a voz mais alta na mente dele, a ausência que ele sente, o silêncio que o intriga, a mulher que ele não consegue esquecer. Comece agora. Sua transformação não espera por amanhã. Seja a mulher que sabe seu valor. Seja a presença que permanece mesmo na ausência. Seja inesquecível.